como Zuba Lover, tem um dado aqui, Bira. O Bira sempre foi, gente, um defensor. Eu gosto do Zuba Lover. Ele gosta do Zubeldia. Eu também gostava do Zubeldia, mas enfim, né? Vocês mudaram. Com metade dos jogos, Crespo superou a pontuação de Zubeldia pelo São Paulo neste Brasileirão. Então, e eu acho que é a ótima oportunidade para falar, cara, sempre dá para melhorar. E essa é a questão. Acho que o Crespo chegou e o Crespo mostrou um domínio melhor do elenco, um conhecimento maior também sobre como utilizar as peças. Ele mudou, né, o esquema do que o Zubeldia estava fazendo e ele vai achando algumas peças que o Zubeldia não estava olhando, né? O próprio Rodriguinho, que vem ganhando um destaque muito grande agora com o Crespo, o próprio Bobadilha quando entra bem, o Marcos Antônio fazendo cada vez melhor o papel dele ali como um segundo volante que sobe e desce, né, o box to box. Mas eu acho que o Crespo mostra um entendimento melhor. E, pô, o Zubeldia tinha, Bira, o Zubeldia e vocês, né, tinha uma resistência aos jogadores novos, a Cara, base. eu não acho que ele tinha uma resistência, eu acho só que ele era teimoso com algumas ideias dele, né? Tá. E acho que isso aí beleza, acho que é a crítica que a gente fazia nele. Sim. De que às vezes ele ficava muito quadrado ali, mas que ele sempre encontrava soluções. E eu acho que o Crespo já tem uma cabeça mais aberta quanto ao elenco do São Paulo, entende que tem mais variação do que o Zubeldia achava. Então, ponto pro São Paulo, acho que talvez melhorou o Crespo, muito mesmo. Por já ter passado pelo São Paulo, deu o título paulista pro São Paulo, né? Já sabia os caminhos, eu acho. Então, é isso que eu ia te perguntar, Yara. Ele já isso. sabe, né? Tá mais Tipo, confortável. pega o Luciano, taca ele lá na frente, o Luciano desanda a fazer gol. Eu acho que já é tanto de estilo tático e técnico, quanto de gestão, de conversa com diretoria, Total. sabe? Eu acho que não é só o campo ali, de pensar, vou jogar no 4-4-2. Eu acho que é meio que a confiança também, pelo trabalho que ele já desenvolveu lá dentro. Eu acho que o São Paulo estava num momento em que a gente falava, eu brincava aqui, o Zubeldia parece que ele tá no CTI respirando por aparelhos. Aí tira o aparelho, bota o aparelho, tira o aparelho. Então já tava algo que era assim, não tinha credibilidade, mas também ninguém tirava. E vai ficando insustentável. E quando você traz o Crespo, você não trouxe um treinador assim, vou trazer e fazer uma outra loucura, vou trazer um técnico português, blá, blá. Sim. Você traz um cara que já tem uma história com o clube. Então, Mais eu fácil, acho que ele foi né? abraçado, ele conseguiu abraçar o São Paulo, e o São Paulo, assim, tô na minha zona de conforto de volta, sabe? Eu acho que o São Paulo foi muito certeiro nessa contratação. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Olha, o Arboleda, ele, quando perguntado, né, sobre a chegada do Crespo, ele disse assim, mudou muito nossa cabeça. Né? Ele fala o seguinte, eu acho que mudou muito a nossa cabeça, acho que o treinador chegou com ideias bacanas, passou o que tinha que passar para a gente e fomos pegando os treinos dele, assimilando o que ele queria da melhor maneira e a gente mostra isso dentro de campo. Quanto ao esquema de 3 zagueiros, ele falou que gosta de jogar, mas não tem problema nenhum com o esquema de jogar com 2 zagueiros. O Arboleda é uma grande figura, um monstro, está jogando demais, é um jogador muito querido pela torcida de São Paulo, mas não é daqueles que desenvolvam os raciocínios mais sofisticados, né? Mas essa simplicidade do Arboleda e o que ele está dizendo, acho que leva a gente a pensar que o clima está melhor. Mudou nossa cabeça? Eu acredito que saiu um peso. Quando um trabalho está sendo muito criticado, né, está num momento difícil, o peso, e aí poucas atividades, bem poucas, no mundo, atividades humanas, tem o olhar, tem a cobertura jornalística e o interesse, como tem o futebol, né, interesse diário sobre o que acontece naquele ambiente de trabalho, que é um clube de futebol. Com as redes sociais, isso se amplificou muito, essa carga de o que estão pensando sobre mim, o que estão falando de nós. Então, quando há uma mudança de treinador, evidentemente que muitos clubes mudam de uma hora para outra, dirigentes interrompem trabalhos porque você cria ali uma esperança, né? A coisa não está dando certo, de repente a simples troca
acaba mudando um pouco o astral do lugar. Acho que isso aconteceu com o Zubeldia, que eu considero um bom treinador, um cara que jamais expunha os jogadores. Não estou lá dentro para saber se havia um desgaste com o grupo das relações pessoais com o Zubeldia, mas eu acho que o trabalho ali estava chegando, com aquela derrota com o Vasco, mostrou que alguma coisa havia se perdido ali, né? E o Crespo tem uma personalidade muito acolhedora, né? Ele é um cara de sorrisos, ele chegou sorrindo, já era da casa, já tinha um título, e teve o tempo de trabalho, que foi a parada da Copa do Mundo de Clubes. Além disso, então, eu acho que tem uma questão da personalidade do Crespo. Você falou, ele fala pouco, mas ele é calmo. Ele não gosta de ficar teorizando, como era o Zubeldia, que gostava de falar, gostava de pensar sobre futebol, pensar alto nas coletivas e tal. É muito diferente. O Crespo dá poucas pistas, né? E nem fala de mercado e também não fala de departamento médico. Ele fala do time. E fala pouco, fala o simples. O cara tem que jogar bola. Pô, isso é obviedade, mas né, tem que jogar. O que quer dizer com jogar bola? Tem que jogar bola. Pô, quer dizer isso, né? Jogar bola, fazer gol, ganhar o jogo e tal. Mas é claro que ele está trabalhando, ele conseguiu trabalhar o ambiente que está mais leve. A leveza traz confiança. A vitória é um ciclo virtuoso, né, que deixa você mais confiante para arriscar, mais tranquilo, menos pressionado, menos com medo de errar, né? Quando você arrisca um drible, um chute a gol, um cruzamento. E o São Paulo, então, eu acho que tem essa questão que é de astral, né, de ambiente, e daí tem as questões propriamente táticas, né, as alterações táticas, que são um mérito muito grande também do treinador, né, que são os 3 zagueiros, que é a troca de volantes, o crescimento de Bobadilha, é a aproximação do Luciano mais na área. Então, acho que essas coisas fizeram com que o São Paulo crescesse e tivesse essa sequência tão boa. Vale lembrar que também não virou um grande gênio, né, o Crespo. O trabalho é muito bom, tomara, oxalá continue assim, mas a gente tem que pensar no como é que nós estamos avaliando agora o trabalho dele, para a hora que houver um problema, a gente também não ser crítico e falar que está tudo uma porcaria que tem que trocar. Isso que é importante. Quero lembrar que o Zubeldia também... Quantos jogos, Guisbrecht, ele ficou sem perder? 11? Não lembro se foram 12 ou 13. Fácil de ver aqui. Não vai ser tão fácil. A minha planilha eu deixei com filtro. Não vou conseguir ver. Se eu tirar o filtro, a transmissão fica zoada. Mas, enfim, foi algo assim. Só para dizer que também vivemos outro bom período e depois a coisa piorou e tal. Então, é preciso a gente também analisar esse momento com muita calma, tranquilidade e com os pés no chão. Saber que o São Paulo não virou um baita de um time que vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, mas que agora pode. E, poxa vida, se sustentar essa sequência com todos os desfalques que o São Paulo teve, aumenta ainda mais o valor desse trabalho que está sendo feito agora. O São Paulo atinge um objetivo que é tirar a corda do pescoço, uma distância de 10 pontos para o Z4, tem os jogos a mais, mas está numa posição confortável e agora mudou a perspectiva. Tem que ir com tudo para as Copas. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vamos falar agora, novamente, sobre Lucas, que todo mundo quer ouvir. Que diabos está acontecendo com o Lucas? Quando ele volta, quando ele não volta? E olha, notícia boa, galera. Então, o Lucas evoluiu bem e pode voltar no sábado, já de olho na Libertadores. A expectativa é que o nosso careca, o muso careca São Paulino, Lucas Moura, estaria de volta contra o Atlético Nacional lá na Colômbia, mas provavelmente ele já estava fazendo a transição para o campo, está treinando com o grupo, está evoluindo bem, está sem dor, quer dizer, ainda tem um pouco de dor, mas assim, a dor está evoluindo bem também nessa questão, e aí ele pode ficar no banco já contra o Vitória e terá alguns minutos. E aí eu te pergunto, Giovanni Chacon, é a melhor estratégia? Você seguraria um pouquinho mais? O que você pensa sobre o Lucas? Eu acho que assim, cai como uma luva nesse momento, porque é um jogador decisivo, tem essa aura de principal jogador do São Paulo hoje, embora não tá jogando, então são outros jogadores, até acho que o Marcos Antônio é mais importante, mas o Lucas é o cara que em uma bola, em uma jogada, em uma fração de segundos, decide um jogo. Então eu queria saber a sua opinião sobre a volta do Lucas. Estando 100%, né, ou já estando evoluindo muito bem,
É simples a matemática. É colocar ele uma parte do jogo contra a equipe do Vitória, se for o caso, né? Ou até mesmo se ele tiver condição de estar com o time em Curitiba, viaja agora no meio de semana, joga 10, 15 minutinhos, recuperar um pouco, né, da pegada. E aí contra o Vitória já faz, não sei, 30, meio jogo, né? Um tempo completo para ir estar inteiro na Libertadores. O planejamento é para que o Lucas realmente retorne na Libertadores. Mas eu acho que a vida... Eu tava jogando mais cedo FIFA, né? EAFC agora o nome. E um jogador lesionou, tá? Papapá, e ele voltou. E aí, no videogame, é fácil. Você pega o jogador, bota de volta no time titular e tá tudo certo. E ele vai desempenhar normal. Não tem as variantes dele ter que voltar ao ritmo de jogo e voltar a jogar num nível de, sabe, de partida, né? Porque uma coisa é o nível treino, outra coisa é o nível partida. Então, você tem que ir aos poucos reacostumando um jogador que volta de lesão até essa minutagem. Então, tem que entender como é que é o planejamento da equipe de São Paulo, mas eu acho que até antes da Libertadores, acredito que o Lucas possa aparecer alguns minutos, sim. Cara, que notícia maravilhosa, né, vô? O principal jogador do São Paulo voltando, o cara que a gente espera tem o poder de decisão, e esse jogo com o Atlético Nacional, os 2 jogos não serão fáceis, Inestrosa, guardem esse nome, muito bom jogador lá do Atlético Nacional. São Paulo vai precisar realmente cortar um dobrado aí para ganhar do Atlético Nacional. O Flu estava de olho, né, no Inestrosa. Para o lugar do Arias, né, do John Arias, que foi vendido para a Inglaterra. Então, um jogador, ele acabou de renovar lá, inclusive, já tem alguns clubes europeus de olho e tudo mais, é um jogador muito potente, né, um jogador que também pode decidir o jogo aí numa fração de segundos. Mas ter o Lucas de volta já é meio caminho andado, independente desse jogo. Eu acho que ele nem vai jogar tanto nesses jogos da Libertadores, porque ele tá voltando agora, né, Van? Mas assim, uma notícia maravilhosa, vindo no momento maravilhoso do São Paulo. E eu acho que assim, Léo, lógico que a gente queria que o Lucas estivesse disponível antes, é óbvio. Mas assim, entendendo que eu acho que é um bom momento para ele retornar agora, que o time está bem encaixado, está se encaixando a cada dia mais, né? Mas é um bom momento para ele voltar, porque daí ele volta com o time já bem encaixado, ele vai ter que onde o Crespo vai colocá-lo aí para ele poder jogar, seja começando no banco, seja começando entre os titulares. Eu acho que é um bom momento. Eu acho que quarta-feira é totalmente inviável realmente utilizá-lo, até pelo gramado sintético, totalmente fora, não tem a menor condição. Melhor evitar, né? Mas para o final de semana, talvez, dar alguns minutos para ele contra o Vitória, um jogo que teoricamente vai ser mais tranquilo, teoricamente, né? Mas depois a gente tem já grandes desafios, né? Que é pela Libertadores. Então seria muito bom tê-lo disponível, né? Mas como eu disse, é bom isso, a gente ter ele de volta daqui a um tempo, o Oscar, jogadores que fazem a diferença no São Paulo, são importantes, mas para um grupo que já está mais encaixado, mais entrosado, com além da parte tática e técnica, enfim, também de confiança, o pensamento é outro. Há um tempo a gente, acho que o Léo comentou ontem no pós-jogo com o Matheus, falando, tipo assim, a gente, há um mês a gente não pensava, deixa as Copas de lado, vamos focar no brasileiro. Mas esses bons jogos do São Paulo nos deram a oportunidade de a gente voltar a pensar nas Copas. Título, a gente não tem como a gente falar, não pensa em título. Lógico que a gente pensa, sabe? A gente pensa em avançar o máximo que conseguir para conseguir ter alguma coisa, sabe? Até eu vi em algum lugar algum jornalista comentando que a Libertadores é a taça mais fácil do São Paulo conquistar, até mais que a Copa do Brasil. E pensando, às vezes, pode até ser mesmo, né? Porque a Copa do Brasil é muito complicada, né? Tem times bem difíceis a serem enfrentados. Eu falo muito da campanha do São Paulo em 2023, que eu acho que foi mais difícil do que o que o Fluminense enfrentou para alcançar a Libertadores. Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que realmente dá tempo ao tempo, jogo a jogo, né? Até o Crespo, ele não gosta muito nas coletivas, ele fala, né? Amanhã a gente fala sobre o Atlético Paranaense, enfim, vamos falar sobre o jogo de agora. Mas, tendo como base os últimos jogos do São Paulo, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro, a gente vê um time focado e competitivo, um time que, independente, a gente não sabe se o São Paulo vai ganhar. A gente olha pro time ali e você não sabe. Tudo pode acontecer no jogo. Mas a gente vê que o São Paulo compete, que o São Paulo consegue disputar. Isso a gente viu no jogo contra o Fluminense, contra o jogo contra o próprio Atlético. E sim, times diferentes, né? Times com algumas mudanças ali, inevitáveis. E agora a gente tem os retornos também, por exemplo, do Alan Franco.
e do Ferreira, né? Que também estavam suspensos no último jogo. Temos o Ferrarese também que volta a ficar disponível agora que ele estava suspenso na Copa do Brasil. Enfim, quanto mais jogadores disponíveis a gente tiver, melhor, porque é muito ruim também você precisar mudar por causa dessas circunstâncias que acontecem, né? Então, mas eu acho que é isso. Eu acho que o São Paulo tá muito bem no Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem tudo para engatar mais algumas vitórias aí em sequência pelos jogos que a gente vê pelos adversários. Acho que o São Paulo pode continuar somando 3 pontos e a gente vai começando a sonhar com outras coisas, né? Óbvio que pés no chão, tudo bem, mas a gente vai virar um turno com certeza mais tranquilo. Eu não achei que seria dessa forma, eu achei que seria muito pior. Mesmo com o Crespo, mesmo com a mudança, eu achei que seria essa evolução seria mais gradual. Mas que bom que tá sendo assim, e espero que continue. E é óbvio que a gente vai passar ainda por oscilações, mas a melhora, a tendência é realmente a gente conseguir conquistar mais pontos aí nessas próximas rodadas também. A nossa projeção, inclusive, aqui no próprio Extra era, de repente, ali nos 5 primeiros jogos, conseguir 2 vitórias, conseguir, às vezes, 3 empates, porque era a situação do São Paulo. O São Paulo fazia um campeonato muito abaixo. E a gente viu que o Crespo, de pouquinho em pouquinho, foi conseguindo manter algumas situações, trocou ali, colocou as peças nos devidos lugares e principalmente evoluiu muitos jogadores. A gente vê o Bobadilla evoluindo, o Ferrarese evoluindo muito, falei isso no pós-jogo. O Ferrarese é um zagueiro que, como ele tem uma qualidade também de saída de jogo, tanto que ele jogava improvisado de lateral, muitas vezes ele faz uma função de primeiro volante quando os 2 volantes sobem. Você vê o mapa de calor do Ferrarese, ele tá ali sempre um pouco acima da linha dos zagueiros, então é importante demais a gente ver também toda essa situação. Chacon, antes da gente passar a pauta, tem uma mensagem aqui para você, o Juninho Lopes, fã número 1 brasileiro do Houston Rockets, fala o seguinte: Chacon, você acha que seria arriscado colocar o Lucas no campo sintético nessa quarta-feira? Então, eu não acho que seja necessariamente arriscado, mas realmente eu não faria isso. Eu daria uma segurada aí na emoção, porque realmente não é talvez a melhor escolha você ter aí o Lucas no gramado sintético. Então, não sei, eu não colocaria ele nessa barca, não. Eu acho que é bom evitar. Mas eu não duvidaria, assim, de pelo menos levar e tudo mais, sabe, participar do rito, tudo isso também acaba sendo importante, né? Fundamental. Ele voltar a se sentir parte do elenco, voltar a se sentir parte. Isso é fundamental, cara. A cabeça, porque o jogador de futebol, ele vive 24 horas isso. Eles reclamam, e realmente é muito cansativo a rotina, mas quando o cara para de fazer isso, muitos que penduram chuteiras falam isso, falam, cara, para você se reacostumar a ser uma pessoa normal de novo, você ter um momento ali, você conseguir não trabalhar, ou trabalhar de segunda a sexta é complicado. Então, para a cabeça do Lucas é muito bom também. No último jogo, o Crespo foi questionado sobre Lucas Moura, os caras lesionados. Todos já estão fartos de saber que o Crespo não quer responder esse tipo de pergunta. Ele já falou isso várias vezes. Mesmo assim, em toda a coletiva, os jornalistas insistem em fazer esse tipo de pergunta para ele. A resposta de Crespo para a pergunta foi a seguinte, abre aspas: quando o doutor falar para mim, aí é o momento de eu pensar em como colocá-lo no time. Nesse momento, não tem esses atletas em mãos, fecha aspas. O São Paulo está com desfalques, né? Assim como o antigo treinador também estava, lembra? Crespo agora tem que analisar as opções que tem no elenco e fazer o que dá. Ele está fazendo. No último jogo, o treinador acionou 3 atletas para atuar no segundo tempo: Pablo Maia, Luan e Lucas Ferreira. 3 joias da categoria de base de Cotia, né? As atuações do trio foram aprovadas por Hernan Crespo, que disse o seguinte na coletiva: precisávamos de um jogador com as características do Luciano, de poder passar a bola e tal, porque tínhamos espaços em que o Tapia já estava atacando. Talvez perdemos um pouco pelo fato de não termos Rodriguinho para ficar mais com a bola, então colocamos o Marcos Antônio para jogar com o Lucas Ferreira, mas era difícil entrar em um jogo assim. Era difícil para ele, Lucas Ferreira, para Luan e Pablo Maia, mas todos entraram bem, fecha aspas. Ferreira inclusive está sendo testado em uma nova função, né? A ideia é fazer com ele o que foi feito com o Ferreirinha, fazer com que ele jogue como segundo atacante. O Ferreirinha tá bem, inclusive, como segundo atacante. Ferreira que entrou no último jogo e pra mim foi, assim, bem abaixo do esperado, tá? Principalmente nesse lance que você tá vendo aí na imagem. Pra mim, pô, impressionante. Era pra ele ter tocado a bola, e não é a primeira vez que ele toma decisões precipitadas como essa, tá? É muito bom jogador, tem potencial, mas precisa acordar, Ferreira. Amanhã a tendência é que o Crespo coloque força máxima, tá?
o trio que eu citei anteriormente, deve começar no banco de reservas. Enfim, Crespo mostrou que apesar do elenco ser curto, e é mesmo, tem opções. Se conseguir recuperar o futebol desses três aí, e o Tapia ganhar confiança, o Dineno começar a render, temos um bom time nas mãos, cara, mas ainda precisaremos de reforço, tá? Bom, eu falei do Rodriguinho aqui no começo do vídeo, né, e tem mais sobre ele. O meia vem ganhando espaço com o Hernan Crespo no São Paulo. O Crespo acabou de elogiar e falar que, pô, se a gente tivesse o Rodriguinho, poderia segurar a bola e tal. O Crespo sentiu a falta do garoto, né? A lesão de Oscar abriu ainda mais espaço para o jovem no meio de campo tricolor. Rodriguinho teve bom desempenho nos últimos jogos, vem jogando muito bem, desfilando em campo. Há alguns anos, Rodriguinho sumiu do time do São Paulo, não sei se vocês vão lembrar. Ele não era nem relacionado, não apareceram as imagens oficiais de treinos do clube e nada era falado a respeito. Muito tempo depois, o Dorival Júnior revelou que o meia estava passando por um processo de fortalecimento muscular. Parece que deu certo agora, pelo menos a matéria do All Sport sugere isso. Rodriguinho tem os melhores índices de força relativa no São Paulo. Foi o que apontou um exame chamado de dinamometria. Eu acho que assim se pronuncia. Esse teste faz parte dos processos internos do clube. A comissão leva em conta não apenas os valores brutos de força, mas também o peso, a altura, o MC de cada atleta. Rodriguinho fez o processo de fortalecimento lá em 2023. Não se tem notícia dele ter feito mais fortalecimento nos últimos anos ou meses. O que se sabe é que o Rodriguinho está impressionando nos treinos e agora nos jogos também, que era o que faltava, pois o jovem sempre foi chamado de leão de treino no passado. Lembra? Que ele, leão de treino. Mas até então não conseguia performar nos jogos mesmo. Agora com Crespo, finalmente o Rodriguinho está ganhando o seu espaço, ganhando destaque no time, jogando bem realmente. Ele tem muito potencial, tem muita qualidade, vamos ver se agora ele consegue finalmente vingar no tricolor. O Eintracht Frankfurt acertou oficialmente a venda de Tuta para o Qatar. O zagueiro vai em definitivo para o Al Duhail, clube qatari. A venda foi acertada por pelo menos mais ou menos 15 milhões de euros, 96 milhões de reais na cotação atual. O São Paulo já estava de olho nessa movimentação já há um bom tempo, porque o Tuta estava movimentando o mercado. Tuta foi revelado nas categorias de base do tricolor em Cotia, campeão da Copinha como titular em 2019. O São Paulo terá direito a 2.800.000 reais pelo mecanismo solidário da FIFA, que beneficia o clube formador do atleta, mas existe bônus previstos em acordos anteriores. Acordos esse que garantem ao tricolor pouco mais de 5 milhões de reais, segundo informação do jornalista Alexander Vieira. Ou seja, era para o São Paulo embolsar 2.800.000, mas por conta desse tal acordo que o Alexander Vieira traz aí de informação, São Paulo vai embolsar um pouco mais de 5 milhões, tá? Vale lembrar que o Tuta foi vendido pelo São Paulo sem ao menos jogar uma partida pelo time principal. Acabou a copinha, ele já foi embora. Era a gestão Leco. Inclusive, nos últimos dias, Tuta afirmou que deseja voltar ao São Paulo um dia, né? Estamos esperando. Tuta que foi vendido pelo São Paulo em 2019 por 1,5 milhão de euros, 7.800.000 reais na época. Em 2022, o tricolor vendeu mais 30% dos direitos econômicos do atleta, que pertencia ao tricolor, por 500 mil euros, 2.600.000 reais. O Eintracht Frankfurt pagou 2 milhões de euros pelo zagueiro ao todo, está vendendo por 15 milhões de euros. Isso sim que é negociação. Enquanto isso, o São Paulo doa vários de seus atletas da base e gasta milhões em jogadores medianos, com exceção a esse ano que teve que apertar os cintos, tá? Mas nos anos anteriores é só você ver o investimento. Enfim, ao menos o mecanismo solidário tá aí para salvar a pele desses incompetentes que comandam o São Paulo hoje, né? Mas se o Casares e sua trupe não tivesse vendido os 30% dos direitos que tinha, o valor que o São Paulo receberia hoje seria muito maior. Se o São Paulo tivesse esses 30% ainda, o tricolor iria embolsar 28.900.000 reais. Ou seja, mais uma péssima negociação da turma do Casares, que é a mesma turma do Leco, ok? O Leco vendeu mal em 2019 e o Casares terminou o serviço do Leco. Simples assim, o São Paulo tá nas mãos de incompetentes, de amadores, e nos últimos dias uma série de nomes estão sendo oferecidos ao São Paulo. Não é segredo que o tricolor busca um novo lateral direito, um zagueiro e um meia também. Até por isso, os empresários estão se movimentando e tentando colocar seus agenciados no tricolor do Morumbi. Contudo, até o momento o São Paulo não avançou por nenhuma contratação. Guilherme Marques foi oferecido ao São Paulo, um dos vários nomes que foram oferecidos, né? O nome agradou ao Rui Costa, diretor executivo do tricolor, gostou do nome.
mas parece que o Rui Costa foi o único que gostou, que teria se animado com o nome. O restante da diretoria não demonstrou entusiasmo pela contratação de Guilherme Marques não, tá? Dificilmente São Paulo avançará por uma proposta, negociação pelo meia. O Guilherme foi sim oferecido, mas já dá para descartar qualquer possibilidade de contratação. E nem é por questão financeira, até porque o meia tá livre no mercado, chegaria a custo zero. A ideia era que ele viesse por um contrato de risco, a exemplo do que aconteceu com o Cédric Soares, contrato curto, salário baixo, né? De primeiro momento, pelo menos, dentro da realidade financeira do clube, nem é por isso. Apesar de tudo isso, o nome não empolgou, talvez por questão técnica, sei lá, talvez seja técnica, né? Ele é bom jogador até, mas está com 34 anos, o que faz a diretoria torcer o nariz um pouquinho, até porque o clube busca ali jogadores entre 22 e 29 anos no máximo. Enfim, Guilherme Marques... No jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense e manteve a boa fase na temporada. Com o triunfo do fim de semana, o tricolor chegou a 6 partidas sem derrota, sendo 5 vitórias consecutivas. A equipe comandada por Hernan Crespo chega embalada para o duelo de volta, apesar de enfrentar alguns desfalques importantes. O São Paulo não contará com Wendel, Oscar, Caleri, Luiz Gustavo, Lucas Moura e Rian Francisco, todos entregues ao departamento médico com lesões sérias. No entanto, o time terá os retornos de Ferreira e Alan Franco, que estavam suspensos na última vitória contra o Internacional, e reforçam a equipe para o confronto decisivo contra o Furacão. Além disso, Ferraresi retorna ao time após cumprir suspensão automática na ida. A provável escalação do São Paulo para o confronto de hoje à noite será: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson, Enzo Dias, Luciano e André Silva. E aí, torcedor, deixe nos comentários o seu palpite para a partida de logo mais entre São Paulo e Atlético Paranaense. O meu é 2-1 para o tricolor. Fala, nação! A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil.